Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje, para a gente finalizar a apostila 3, na frente 1 de Geografia, a gente trabalha com o conteúdo das aulas 47 e 48, cujo título é Redes e Hierarquia Urbana. Trata-se de um conteúdo bastante extenso que será dividido em duas partes, pois se trata de um grande glossário relacionado a conceitos vinculados ao processo de urbanização. Nesse primeiro momento, aproveito uma videoaula já gravada anteriormente para tratar com vocês a respeito da urbanização no Brasil, seja na evolução desse processo e na distribuição geográfica desse processo, mas também para trabalhar sobre esses conceitos que dão título à nossa aula, o de rede urbana, de hierarquia urbana e conceitos que surgem a partir deles, como o de metrópole nacional, metrópole regional, cidade local, vila, centro regional. Todos conceitos que eventualmente aparecem nos principais vestibulares, mas que não aparecem todos de uma vez. Super importante estar atento aos diversos slides que seguirão, bem como a segunda parte dessa aula, onde esse glossário vai acabar sendo completado através dos outros conceitos a serem trabalhados. Aproveitem bastante esse conteúdo, reforcem bem esse estudo, façam exercício e sempre esclareçam suas dúvidas. Me acompanhem nos próximos slides. Para que a gente possa compreender o processo de urbanização no Brasil, é fundamental que a gente faça a leitura desse gráfico que eu trouxe para vocês. O que eu tenho nesse gráfico? O grau de urbanização por regiões brasileiras. Então veja que aqui eu tenho em várias cores as diversas regiões brasileiras e como que elas oscilaram quanto à taxa de urbanização no período que vai de 1940 até 2010, com base em dados, com base em projeções que foram feitas pelo IBGE. Mas mais importante do que perceber essa desigualdade regional que fica evidente através desse gráfico que eu mostro para vocês, é perceber a situação do Brasil como um todo. E a gente percebe que o Brasil é representado por essa linha vermelha mais escura, que lá em 1940 representava pouco mais de 30% da população vivendo em cidades, e que quando chega em 2010, representa pouco mais de 80% da população brasileira vivendo em cidades. Com base nesses dados, o que a gente pode afirmar a respeito da urbanização do Brasil? Que o Brasil viveu um processo recente e ao mesmo intenso de urbanização. Por que recente? Porque o Brasil se torna um país predominantemente urbano nesse momento aqui do meu gráfico, quando a gente ultrapassa 50% de população urbana. E veja que isso acontece nesse intervalo entre 1960 e 1970. Morrinho, dá para precisar especificamente quando foi que a gente se tornou predominantemente urbano? Não dá, infelizmente não dá. O que a gente tem são dados de censo demográfico nos 2 anos, 1960 e 1970. Em 1960, a nossa população urbana era de 44%, já em 1970, essa população urbana era de 55%. Quer dizer, em algum momento da história, entre o ano de 1960 e 1970, nós demos esse salto, né? Nós passamos essa margem de 50% de população urbana. Portanto, um processo muito recente, se a gente compara, por exemplo, com os países mais desenvolvidos, mais industrializados, na América do Norte, na Europa Ocidental e no extremo leste do continente asiático, como é o caso do Japão. Veja, ao mesmo tempo, que é um processo intenso, porque se a gente sai de uma população urbana de pouco mais de 30% em 1940, a gente chega no censo de 2010 com uma população urbana superior a 80%. Para ser mais preciso, 84%, de acordo com o censo de 2010. Hoje, as estimativas colocam que essa população urbana gira em torno de 86% a 87%. Quer dizer, o Brasil de fato se consolidou como um país essencialmente urbano. Vai aumentar muito mais ainda essa urbanização? Não. Ela teve um salto significativo ao longo do século XX, mas a tendência é que o processo de urbanização ele deu uma estacionada e que a gente fique num valor aí perto de 90%. E por que isso acontece? Porque sempre vai ter gente morando no campo, porque o campo ainda é essencial para qualquer economia. Então, a gente tem gente morando no campo
para produzir gêneros agrícolas, da pecuária, do extrativismo, que são importantes como fonte de matéria-prima para a atividade industrial ou como fonte de alimento para o nosso dia a dia. Mas, Morrinho, dá para a gente especificar por que a gente teve essa urbanização tão intensa? Sim, vamos trabalhar com os fatores determinantes. E se a gente voltar no conteúdo da aula anterior, dá para a gente encaixar perfeitamente o Brasil sendo urbanizado através de fatores atrativos, ou seja, de que a cidade trouxe gente do campo, como por fatores repulsivos, ou seja, do campo expulsando as pessoas para a cidade. Ah, Morrinho, então eu posso falar que a indústria, que o comércio, que as políticas públicas urbanas, que a qualidade de vida na cidade, que a influência da mídia contribuíram para a nossa urbanização? Pode tranquilamente. Da mesma forma que você pode associar a modernização do campo, a concentração fundiária, a desigualdade no acesso a crédito agrícola, a pobreza no campo, a baixa produtividade no campo, também como fatores que levam essas pessoas a se dirigir para a cidade. Mas, sendo um pouquinho mais específico, o que a gente pode falar enquanto fator determinante para a urbanização brasileira? A gente pode falar que isso tem um grande salto, ou que tem um grande desenvolvimento, ou um crescimento significativo, a partir do momento que o nosso modelo econômico agroexportador entra em crise. E quando que isso acontece? Entre as décadas de 20 e a década de 1930. Por que isso acontece? O Brasil, até o começo do século XX, tinha uma economia muito baseada em atividades rurais. Tinha como principal produto de exportação nesse contexto do começo do século XX o café. E diante de uma crise mundial do capitalismo, como foi a crise de 1929, os cafeicultores sentem o baque dessa crise e passam a produzir muito menos. Se produzem menos, empregam menos. E ao empregar menos, as pessoas que até então trabalhavam no campo passam a viver na cidade, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Para você que gosta um pouquinho de história, vale lembrar que na década de 1930, quando Vargas assume o poder, ele deixa de lado esse modelo econômico agroexportador e passa a introduzir um novo modelo econômico no Brasil. Um modelo baseado em atividades urbanas, principalmente na atividade industrial. E quando as atividades urbanas começam a se desenvolver, eu tenho mais um fator que contribui para esse processo de urbanização, que é o crescimento da atividade industrial no país, que a gente vai ver depois com o processo de substituição de importações, que é o crescimento da atividade comercial, da prestação de serviços, que engloba aí o que nós chamamos de setor terciário. E aí a gente começa a perceber que a cidade passa a ter uma força política cada vez maior do que o campo, que as condições de vida na cidade passam a se tornar cada vez melhores em relação ao campo. E que isso faz com que cada vez mais gente faça esse movimento que a gente chama de êxodo rural. Mas é só isso que a gente pode caracterizar, Morrinho? Não. Há uma outra questão muito importante, que é a modernização que o campo passa a ter a partir mais ou menos da década de 60, década de 1970. E o que é essa modernização? É a introdução lenta do agronegócio no Brasil, com a mecanização da produção agrícola, com a concentração fundiária, com a concessão de direitos trabalhistas aos camponeses. E é uma modernização bastante antagônica, porque ao mesmo tempo que ela gera muita riqueza para o nosso PIB, ao mesmo tempo ela gera bastante desigualdade, porque cada vez mais terra fica concentrada nas mãos de poucas pessoas. E essas pessoas que não têm terra, ou que têm pouca terra e dificuldade muito grande de concorrer no espaço agrícola, acabam, infelizmente, tendo que se mudar para as cidades em busca de uma condição de vida melhor. Então, se você conseguir associar a nossa urbanização com pelo menos esses 3 fatores, eu acho que está ótimo. Aí, o que eu acho mais interessante? Perceber a desigualdade regional. E aí eu vou apagar um pouquinho que eu rabisquei aqui na nossa tabela, para você perceber como que as várias regiões brasileiras se comportaram de maneira diferente nesse processo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, olha o Sudeste ao longo de todo esse gráfico. O Sudeste, ao longo de todo o gráfico, ele se mostra com uma urbanização mais elevada do que a média nacional, desde o começo até o final desse gráfico. E por que o Sudeste é a região mais urbanizada no Brasil, com cerca de 92% de população urbana? Detalhe, não precisa ficar guardando esses valores, tá? Ou vai vir numa tabela, ou vai vir num gráfico como esse,
se isso for alguma questãozinha de vestibular. Mas é interessante saber que o Sudeste é a região mais urbanizada. É a região mais urbanizada, galera, porque foi a primeira região a se industrializar, porque foi a primeira região a ter um comércio mais desenvolvido, foi a primeira região a ter uma agricultura mais moderna. Todos esses elementos, de alguma forma, forçam um êxodo rural a acontecer, seja porque a cidade atraiu as pessoas do campo ou o campo acabou expulsando as pessoas da cidade. Joia? Um processo hoje que já está bem estagnado, dificilmente a gente vai elevar mais esse patamar de urbanização na região sudeste. O que chama muito a atenção? Quem aparece em segundo lugar. Muitos acreditam que esse segundo lugar é ocupado pelo sul, mas na verdade ele é ocupado pela região centro-oeste. Veja que a região centro-oeste tem uma taxa de urbanização superior hoje à média nacional, que é essa área que está pintada, né? Que é essa linha aqui que está pintada em roxo. Essa urbanização do centro-oeste, 88%, quase 90% aí, né? Dá para a gente arredondar sem problema algum. Ela é bastante puxada pelo desenvolvimento do setor primário. O celeiro agrícola brasileiro é a região centro-oeste. E a maneira como o centro-oeste organizou seu espaço agrícola foi através da forma mais moderna de se produzir no campo, que é o agronegócio. O agronegócio tem uma agricultura extremamente mecanizada, tem uma produção extremamente mecanizada. E a pecuária, quando é realizada, é uma pecuária moderna também. É uma pecuária que requer pouco trabalho humano. Ou seja, se eu pegar lá os 16 milhões de habitantes que vivem no centro-oeste, 1,5 milhão, um pouquinho mais do que isso, é que vive no campo. O resto vive em cidade. E faz o que nas cidades? Principalmente trabalha no setor terciário. Tem alguma coisa de indústria na região centro-oeste? Muito pouco. O que vai aparecer de indústria na região centro-oeste é basicamente de fornecimento de insumo para essa agricultura ou para essa pecuária que é super moderna na região. E aí vem a região sul na terceira posição. Veja que a média da região sul é a média nacional, 84% de população urbana. E como que a gente pode justificar essa taxa de urbanização? No sul eu falo de uma região bem industrializada, de uma região com o setor terciário bem desenvolvido, o que acaba levando as pessoas a viver na cidade. E eu posso colocar como causa dessa diferença entre o centro-oeste e o sul, uma diferença na maneira como a agricultura é desenvolvida. Na região sul, eu tenho um peso um pouquinho maior da agricultura familiar em relação ao peso da mesma na região centro-oeste. Mas, Morrinho, o que é essa agricultura familiar? É uma agricultura um pouco menos mecanizada, é uma agricultura que conta um pouquinho mais com a mão de obra que normalmente é da própria família. Porém, se a gente pensar em dados agora de 2020 ou 2021, quando vai ser o próximo censo demográfico, tenho a séria impressão que a diferença entre essas duas regiões vai se tornar relativamente menor. Porque pouco a pouco essa agricultura familiar vai dando espaço cada vez mais a uma agricultura moderna na região sul. Ou seja, pode ser que sul e centro-oeste tenham taxas muito parecidas, ou até que haja uma ultrapassagem nessa taxa de urbanização do sul em relação ao centro-oeste. Porém, o que a gente precisa trabalhar é o que a gente tem de dado concreto, que é justamente a maior taxa do centro-oeste em relação à região sul. Para finalizarmos esse slide e essa análise sobre a urbanização do Brasil, observamos que as últimas duas posições estão praticamente empatadas, que é o que acontece tanto com a região norte quanto com a região nordeste, uma urbanização de 73%, mais baixa, portanto, do que a média nacional, e que o que vai justificar essa urbanização? Um menor desenvolvimento da indústria e do setor terciário, ou seja, os fatores atrativos não são tão fortes nessas duas regiões. Ah, Morrinho, mas eu já ouvi falar que o turismo está crescendo no Nordeste, já ouvi falar também que a indústria está crescendo no Nordeste. Isso pode provocar um aumento dessa taxa de urbanização nos próximos dados coletados. É bem provável, de fato, que isso aconteça. Mas o que vai explicar essa menor taxa, turma, de urbanização é que ainda a gente tem muita gente morando no campo. Mesmo que nesse campo eu tenha ainda uma grande concentração fundiária,
ou uma condição de pobreza ainda bem significativa. Quer dizer, são áreas menos desenvolvidas e normalmente esse desenvolvimento menor leva a um estágio de urbanização relativamente mais baixo. Tudo bem? Bom, isso é super importante, isso aparece demais, principalmente em tabelas e gráficos, e é legal que você tenha conhecimento para poder justificar essas diferenças de urbanização. Mas a gente tem que ir um pouquinho além disso quando a gente fala de urbanização no Brasil. A gente tem que entender como que as cidades se relacionam entre si, e para isso a gente tem que trabalhar os conceitos tanto de rede como de hierarquia urbana, como a gente vai ver no próximo slide. Então acompanhe comigo, por favor. Para que a gente possa entender o conceito de rede urbana, especificamente a rede urbana brasileira, é super importante que a gente faça uma analogia com a rede convencional que a gente está acostumado a ver numa quadra de tênis, numa quadra de vôlei, numa trave de futebol, de gol, de handebol, seja lá qual for, uma rede de pesca. E o que a gente tem nessa rede? A gente tem um emaranhado de fios, esses fios estão entrelaçados e cada entrelaçamento forma um nó. Então, qual é a analogia? Cada cidade seria um nó de uma rede. Ou seja, entre cada um desses nós, entre cada uma dessas cidades, eu tenho um fio, eu tenho um elo entre elas. E qual seria o elo? Provavelmente a primeira coisa que você pensou foi uma rodovia. E, de fato, rodovias ligam cidades. E através dessas rodovias, pessoas circulam, produtos circulam, dinheiro também pode circular. Mas pode ser qualquer outra modalidade de transporte, pode ser uma hidrovia, pode ser uma ferrovia, pode ser uma aerovia. Então, temos que em uma rede urbana existe um conjunto de cidades que estão entre si articuladas, estão entre si conectadas. E o que conecta uma cidade à outra? Posso falar que essas cidades estão conectadas através de redes materiais, onde bens materializados podem circular. E como que isso é possível? Através somente das redes de transporte. Rodovia, ferrovia, hidrovia, aerovia, rede de dutos, se assim você achar conveniente. Mas veja que não são apenas as redes de transporte que conectam essas cidades dentro de uma rede urbana, mas também as redes de telecomunicações, que nós chamamos de redes imateriais. Então, hoje, para a gente estar tendo essa aula, a gente depende da internet, a gente depende da telefonia fixa, a gente depende da telefonia celular, que permite esse contato nosso à distância. Então, informações circulam através de redes imateriais. A informação não é algo materializado. Dinheiro circula através de redes imateriais. Então, você faz uma compra, você paga no débito, você paga no crédito. Não é o teu dinheiro materializado que está circulando. Ele está circulando como uma informaçãozinha, como um fluxo de informações através dessas redes virtuais que a gente tem à nossa disposição. A partir do momento, turma, que nós temos à disposição redes materiais, redes imateriais, que nós podemos chamar genericamente de redes geográficas, eu tenho uma rede urbana formada. E será que essa rede urbana é uma rede homogênea quando a gente pensa no Brasil? Se você observar o mapa, você vai perceber que não. E como que a gente percebe isso? Pelos vários nós que se formam em torno das maiores cidades. O que a gente percebe no Brasil e em qualquer lugar no mundo, que quanto mais desenvolvida é a rede urbana, mais integradas são as cidades dentro dessa rede urbana. E onde eu encontro a maior integração entre cidades? Dentro desse quadradinho que foi retirado desta região do Brasil. É onde eu tenho a maior quantidade de rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias. É onde eu tenho o maior desenvolvimento nas redes de telecomunicações, a internet mais rápida, o melhor dinamismo, o melhor funcionamento da rede de telefonia celular, onde as pessoas têm também à sua disposição a rede de telefonia fixa de melhor qualidade. Então a gente percebe que a rede urbana fica muito mais desenvolvida nessa parcela do território brasileiro. Em geral, na região centro-sul, como eu destaco aqui para vocês, mas ao mesmo tempo que eu destaco a região centro-sul, eu posso destacar a rede urbana ao longo dessa faixa do litoral brasileiro. Mas, Morrinho, como é que eu posso identificar o desenvolvimento de uma rede urbana, seja no litoral, seja na região centro-sul
como um todo. A gente pode pensar num maior povoamento desses dois espaços, num maior desenvolvimento econômico desses dois espaços e numa maior densidade das redes geográficas nesses dois espaços. É evidente, através de conhecimentos prévios que a gente adquiriu, que nessa região litorânea, bem como do Centro-Sul, eu tenho a maior parte da população brasileira. É evidente que as principais atividades econômicas no Brasil, principalmente as atividades econômicas urbanas, da indústria, do comércio, da prestação de serviços, se concentram nestas duas parcelas do território nacional. É evidente que nessas duas áreas que eu destaquei para vocês dentro do mapa, eu tenho as principais rodovias, as principais ferrovias, principais portos, aeroportos. Posso pensar na melhor qualidade da internet, na melhor qualidade da telefonia celular, bem como da telefonia fixa. E que é nessa região, portanto, que a gente tem mais pessoas, mais produtos, mais dinheiro, mais informações circulando, se a gente comparar com o resto do território nacional. Veja, por exemplo, que quando eu olho para a região norte ou para a região centro-oeste, deixa eu pegar uma outra cor aqui, com exceção do Distrito Federal, principalmente o interior de Goiás, estas duas áreas que eu vou achurar no mapa para vocês já não tem esse grande povoamento, já não tem esse grande desenvolvimento econômico, principalmente das atividades urbanas, já não tem uma grande quantidade de rodovias, ferrovias, já não tem uma boa internet, uma boa telefonia celular. Portanto, são áreas onde a rede urbana acaba se tornando relativamente mais pobre ou menos desenvolvida. Agora, o que é legal perceber? Dentro de uma rede urbana, as cidades são muito diferentes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista demográfico. E aí eu percebo que dentro dessa rede urbana do Brasil, eu posso criar uma espécie de hierarquia, uma relação de poder entre as diferentes cidades, onde uma tem capacidade de influenciar a outra. E isso a gente chama de hierarquia urbana, e a gente vai trabalhar especificamente, então, no próximo slide. Então, olha o conceito de hierarquia urbana. Hierarquia urbana, fazendo de novo uma questão de analogia, funciona como uma hierarquia dentro de qualquer espaço. Hierarquia nada mais é do que uma relação de poder. Então, dentro da casa de vocês, existem relações de hierarquia. Dentro da empresa que os pais de vocês trabalham, existe uma hierarquia. Dentro da escola onde nós estudamos, onde vocês estudam e eu trabalho, existe também uma hierarquia. Quer dizer, existe uma relação de poder, onde alguém tem mais poder, onde alguém tem menos poder. E o que acontece entre as cidades de uma rede urbana? Existe também uma hierarquia. E como que funciona essa hierarquia dentro de uma rede urbana? É fácil a gente analisar isso. Essas relações de poder que existem entre as cidades dentro de uma rede urbana, elas se baseiam em alguma coisa, que é o que a gente chama de capacidade de polarização. Deixa eu mudar a cor aqui. A capacidade de polarização de uma cidade. O que é isso? É a capacidade que ela tem de influenciar outra cidade, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico ou social. Se eu olho para Ribeirão Preto, dentro do interior de São Paulo, Ribeirão Preto tem uma polarização bastante significativa. Não só nas cidades que cercam Ribeirão Preto, como Batatais, Jardinópolis, Jabuticabal, Brodowski, Matão, São Carlos, mas uma polarização que pega boa parte do norte, nordeste, até um pouco do centro do estado de São Paulo, seja em função do comércio muito forte de Ribeirão, da prestação de serviços, do prestígio político que Ribeirão Preto tem em relação ao governo estadual, em relação ao governo federal, da concentração de eventos culturais que Ribeirão Preto recebe em relação às outras cidades. E aí, com base nessa hierarquia, a gente cria uma hierarquia em toda a rede urbana brasileira, dividindo essa rede urbana em 5 níveis hierárquicos, como você pode observar aqui na imagem acima de mim. Quais são esses níveis hierárquicos? Metrópole nacional, que a gente vai definir. Depois encontramos metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Ô Morrinho, mas eu estou percebendo aí no seu desenho que existem duas formas dessas cidades se relacionarem numa rede urbana. Um esquema clássico
e um outro esquema mais atual. Qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Cada um representa um contexto histórico diferente. Esquema clássico na relação entre cidades era o esquema que havia aqui no Brasil até a década de 60, 70, quando a nossa rede urbana não era muito desenvolvida. O esquema atual passa a existir à medida que a nossa rede urbana se desenvolve, que eu tenho mais redes de transporte, que eu tenho mais redes de comunicação e que as cidades passam a interagir, elas passam a ter uma relação muito mais intensa entre elas. E aí depois que a gente apresentar, que eu apresentar para vocês esses vários níveis hierárquicos, eu mostro para vocês como que era essa relação entre as cidades e como se tornou essa relação entre as cidades de uma rede urbana. Beleza? Então, como que a gente vai fazer essa análise? A gente vai de cima para baixo, se eu pensar nesse esquema clássico. Vou começar com as cidades consideradas metrópoles nacionais, até chegar no último nível hierárquico, que eu chamo de vila. Beleza? Então, acompanhe aqui comigo. Ó. Primeiro, então, o que é uma metrópole nacional? Você está vendo aí na imagem já a definição de metrópole nacional, como cidade populosa, como cidade conurbada, que polariza todo o território nacional. Mas vamos com calma aqui para a gente fazer uma análise bacana. Primeira coisa que eu quero que você olhe é para o termo metrópole. Metrópole não é uma cidade qualquer. Tá? Metrópole é uma cidade muito populosa e que passou em algum momento da sua história por um processo de conurbação. O que é o processo de conurbação que a gente vai estudar no futuro, mas que eu posso adiantar para vocês? A conurbação acontece quando a cidade, ao crescer, em função do seu desenvolvimento econômico, principalmente ao crescer do ponto de vista populacional, em função do seu desenvolvimento econômico, ela extrapola os limites do seu município e acaba fazendo com que haja a junção de paisagens urbanas de municípios vizinhos, formando uma paisagem única, uma paisagem contínua. Isso é uma área conurbada. É o que acontece com São Paulo, com o Rio de Janeiro, é o que acontece com Curitiba, com Porto Alegre. São todas áreas conurbadas que se tornaram metrópoles. Mas para ser uma metrópole nacional, não basta ser uma cidade populosa, não basta ser uma cidade conurbada ou que sofreu conurbação. É importante que ela tenha uma polarização muito grande. Grande de que jeito? Uma polarização que seja em torno de todo o território nacional, para justificar essa nomenclatura metrópole nacional. E aí a gente vai perceber que, nesse caso, somente 3 cidades têm essa capacidade. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Muito mais São Paulo do que as outras 2. Mas, de alguma forma, as 3 cidades têm uma capacidade bem significativa de influenciar culturalmente, de influenciar politicamente, bem como economicamente as demais cidades brasileiras. É importante a gente lembrar, por exemplo, que a cidade de São Paulo recebe escritórios de várias empresas transnacionais, que a cidade de São Paulo cedia inúmeros eventos esportivos e culturais, que a cidade de São Paulo tem um peso político muito grande quando a gente olha para as grandes decisões políticas tomadas em Brasília. E tudo o que eu disse em relação a São Paulo também cabe ao Rio de Janeiro, tá certo? Então são as 3 cidades aí que polarizam o território brasileiro, que tem uma influência grande em todo o território brasileiro. Abaixo dessas metrópoles nacionais, encontramos metrópoles regionais. O que muda? Muda o grau de polarização. Enquanto a metrópole nacional polariza todo o território nacional, como você pode perceber aqui, na metrópole regional, essa cidade continua sendo populosa, continua sendo conurbada, mas polariza apenas uma grande região do país. Então a gente vai perceber por região que existem algumas metrópoles regionais. No sul, por exemplo, Porto Alegre e Curitiba. Veja que Florianópolis, por mais que seja a capital de Santa Catarina, não é uma metrópole regional. Veja que no sudeste, Belo Horizonte e Campinas são metrópoles regionais, ou seja, não precisa ser uma capital estadual para ser uma metrópole regional. No nordeste, 3 cidades, Salvador, Recife e Fortaleza. Na região norte, 2 cidades, Belém e Manaus. E na região centro-oeste, apenas Goiânia aparece como metrópole regional. Ô Morrinho, mas e Brasília? Brasília já está num nível acima. Brasília é metrópole nacional. Abaixo de Brasília, no centro-oeste, a gente encontra Goiânia como uma metrópole regional. A diferença está na abrangência dessa polarização. Tudo bem?
Abaixo disso, já não tenho mais o termo metrópole aparecendo, e sim o termo centro regional. O que muda da metrópole regional para o centro regional? Muda o tamanho da cidade. É uma cidade de médio a grande porte. Muda também o tamanho da área polarizada. Veja que a área polarizada de um centro regional é uma área polarizada menor que a da metrópole regional. E aqui a gente já encontra Ribeirão Preto. Quer dizer, Ribeirão Preto não é uma cidade tão grande quanto Campinas. Campinas é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Ribeirão Preto é uma cidade de 700 mil habitantes. Campinas sofreu já um processo de conurbação. Ribeirão Preto ainda não sofreu esse processo de conurbação. E a área influenciada por Campinas é uma área muito maior do que a área influenciada por Ribeirão Preto. Mesmo que as duas cidades consigam polarizar até mesmo outras cidades fora do estado de São Paulo. Beleza? Mas a área polarizada por Campinas é maior do que a área polarizada por Ribeirão Preto. Posso citar ainda como exemplos Bauru, no centro do estado de São Paulo, que gera uma influência enorme, que vai até o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná. Londrina, no próprio norte do Paraná, que influencia não só o norte do Paraná, mas o oeste paulista, parte de Santa Catarina. Uberlândia, que gera influência no estado de Goiás, no norte de São Paulo, em boa parte de Minas também. Juiz de Fora, que gera influência em algumas cidades do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que gera influência sobre Goiás, que gera influência sobre o Mato Grosso. Cuiabá, no Mato Grosso, que gera influência sobre Rondônia, Goiás, Amazonas, Pará. Natal, no Rio Grande do Norte, que gera influência sobre o Ceará, sobre a Paraíba, entre várias outras aí que você pode usar de exemplos. Tá? Eu só citei alguns exemplos. E aí o que eu acho importante você perceber? Quando eu saio do nível mais alto, eu tenho poucos exemplos. À medida que eu vou descendo o nível hierárquico, eu vou encontrando inúmeros exemplos. Tá? Então, só estou citando alguns para a gente poder ilustrar a aula. Morrinho, eu estou desesperado com isso. Eu preciso decorar todas essas informações? Não. Cai muito pouco isso. Acho muito mais interessante você saber um ou outro exemplo, mas saber mais o que cada um deles representa e como cada um deles interage, como a gente vai ver ao final desse quadro. Tá? Sair do centro regional, desci mais um nível, esse nível eu chamo de cidade local. O que mudou agora para a cidade local? De novo mudou o porte, uma cidade de pequeno a médio porte, mudou de novo o tamanho da área polarizada. Normalmente, uma cidade local polariza apenas as cidades do seu entorno. É o que acontece, por exemplo, onde eu estou aqui em São Carlos. São Carlos tem uma polarização que fica restrita à sua região. Algumas pequenas cidades do entorno são influenciadas por São Carlos, principalmente do ponto de vista econômico. Muita gente vem fazer compras em São Carlos, vem num médico, dentista, vem estudar em São Carlos, que é o que acontece com gente que mora em Descalvado, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Analândia, Brotas, quer dizer, são cidades que, para a maioria de vocês, são cidades pouco conhecidas. Quando a gente olha para Franca, o mesmo acontece, Rio Claro, o mesmo acontece, Botucatu, Araraquara, Limeira, Jaú, São João da Boa Vista, quer dizer, muitas cidades acabam se apresentando como cidades locais, porque geram essa influência apenas em cidades pequenininhas do seu entorno. E essas cidades pequenininhas do seu entorno são as cidades que nós denominamos enquanto vilas. Esquece essa terminologia de vila como se fosse apenas um bairro. Vila entra dentro dessa classificação de rede urbana como uma cidade pequena, que é polarizada por outras cidades, normalmente, mas que pode polarizar alguma coisa. O que ela pode polarizar? Ela pode polarizar a sua zona rural, ela pode polarizar uma outra cidade pequenininha do seu entorno, não num grau muito significativo, mas pode. Já contei para vocês, por exemplo, que eu morei em Batatais. Batatais polariza a sua zona rural. Então, tem gente que sai da zona rural de Batatais para fazer compra na zona urbana, para ir no médico, para estudar na zona urbana. Mas tem gente que sai de Altinópolis, que sai de Brodowski, que sai de Salles de Oliveira para estudar em Batatais, para fazer compra em Batatais. Quer dizer, não é uma projeção muito grande que Batatais tem, mas alguma projeção acaba tendo sobre outras cidades de menor porte. Tudo bem? Então, aí, vários exemplos também de cidades caracterizadas enquanto vilas. Voltando àquela imagem do lado, que está aqui em cima de mim. Quando eu olho aqui para cima, eu observo essa imagem.
Na verdade, eu estou olhando para a tela, né? Só fazendo uma graça. O que eu tenho aqui? Nesse esquema clássico, eu tenho uma relação linear entre as várias cidades de uma rede urbana. E essa relação linear, ela só era possível porque não havia um grande desenvolvimento das redes de transporte e de comunicação. Então, por exemplo, eu numa cidade como Batatais, se precisasse de alguma coisa mais específica, eu ia procurar algo logo acima no meu nível hierárquico. Ia procurar em Franca, ia procurar em Ribeirão Preto, porque eram as cidades mais próximas que eu tinha de mim. E se de repente eu não encontrasse, talvez eu pudesse encontrar isso em Campinas, talvez eu pudesse encontrar isso em São Paulo. Então era uma relação linear. Não era tão fácil ter cidades, não era tão fácil ter acesso à informação sobre bens que poderiam ser comprados, serviços que eram prestados em outras localidades. Hoje a gente vive uma realidade muito diferente. Eu, se morasse ainda em Batatais, não precisaria buscar tal serviço na cidade local, ou no centro regional, ou na metrópole regional. Eu poderia ter uma ligação direta com a metrópole nacional. Quer dizer que hoje eu vejo que a metrópole nacional ela tem uma polarização de fato muito significativa. Porque com o desenvolvimento das redes de transporte e de telecomunicações, eu não tenho outros intervalos ou outros intermediários entre uma metrópole nacional e a vila. Eu tenho uma relação direta entre elas. Então, à medida que eu tenho o desenvolvimento das redes urbanas, a relação entre as cidades dentro dessa rede urbana se torna muito mais intensas. A fluidez de pessoas, de produtos, de dinheiro, de informações, torna-se cada vez maior. Beleza? Bom, aqui agora cabe a gente fazer os exercícios para entender muito bem esse assunto e se preparar bem para as provas que virão. Beleza? Até a próxima, moçada. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.